Got to be aware of the inbounder here if you're Philly. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Saudações, galera! Começando mais um 48 minutos. Sou Rafael Brasileiro, estou aqui com João Lima, Eber Costa e Pedro Galindo em mais uma edição para a gente falar de muita NBA. Primeiramente, né, estamos aqui no dia 20 de novembro de 2024, mas eu quero dar os parabéns aqui ao meu primo João Lima, né, que quem não sabe, eu sou Rafael Brasileiro Lima. João, saúde, paz, sucesso, muito basquete, que as crianças lhe deem muita calma, que precisa continuar sendo paciente com você, certo? Não vou perguntar a idade, que eu acho sacanagem, tá? Mas dia 18 foi aniversário do nosso excelentíssimo membro deste programa. Então, parabéns, meu amigo. Uma data mais que especial, né? Isso. Agora eu Parabéns, acho que ele João tá Lima. no mudo, viu? Que eu não tô escutando ele. João Lima. Obrigado, meu amigo. Eu gosto muito do meu aniversário. É uma data que eu sempre prezo muito. E obrigado. Assim, vocês fazem parte da minha vida há um bom tempo. E né, hoje, dia 20, inclusive, estamos começando um pouquinho atrasado por minha conta. Eu estava ainda comemorando, aproveitando que obrigado, meu presidente. Hoje também é feriado no Brasil, tá? Pedro e Rafael, vocês não estão acostumados ainda, mas a partir desse ano é feriado nacional, o Dia da Consciência, o Dia da Conscientização, né? Pela causa negra, né? Então, uma coisa que num país que a gente precisa tanto que as pessoas deixem de ser tão egoístas, eu fico feliz também por ter mais um dia para a gente celebrar e lembrar um pouquinho do que a gente não pode jamais esquecer, né? O país de memória é curta, então comemoro, celebro duas datas muito próximas aí. Meu aniversário, não vou dizer a idade aí, todo mundo já sabe, e quem não sabe, participa lá do Clube dos Apoiadores, que pelo menos aí já começa a ter mais proximidade com a gente, né? Obrigado, meu querido, obrigado, Pedro, obrigado, Eber também aqui com a gente, mandaram já felicitações lá previamente e tudo mais, então vamos começar esse episódio e o presente tá vindo aí, né? NBA esse ano tá sendo um pouquinho mais generosa comigo do que ela estava sendo nos últimos. Não vou falar se ela tá sendo generosa comigo, não. Quer dizer, a gente vai falar nesse programa. Agora, meu amigo, agora que eu me toquei, pô. João Lima, pô. Ele pode fazer uma semana de aniversário, pô. Isso seria meu sonho, pô. Porque tem um feriado no dia 15 no Brasil e agora tem um feriado no dia 20, pô. Que por sinal, acho que novembro só perde pro carnaval agora, né? Porque são 3 dias de feriado, né? Tem que ver. Hoje o dia 20 caiu na quarta, né? Então daqui a 2 anos vai cair na sexta. E aí o 15 vai cair na segunda, né? E aí o meu no 18. Então o negócio vai ficar uma semana toda aí de celebrações, né? Então, a partir do ano que vem, ficar ligado, porque realmente a semana ficou top aí. Meu amigo tá de brincadeira, viu? Bom, mas vamos falar de NBA, né? E hoje vamos falar aqui da batalha, se é que é batalha, né? Porque a gente já debateu isso na reunião de pauta, já ficou aquele negócio. Vamos falar aqui das diferenças do leste e do oeste. E hoje, Eber mandou um dado pra gente que vamos ter que falar muito dele, que é o confronto direto, né? Como é que tá funcionando, como é que as equipes, qual que está o placar nos últimos anos. Agora, se Pode você me falar, Pedro. permite interromper aqui, né? Eu vou interromper por uma boa causa, né? Vou aproveitar, né? Antes da gente começar a nossa discussão aqui, né? Eu vou aproveitar para convidar todo mundo, né? Que estava aí na nossa tela aqui no nosso no lado inferior, né? Na parte inferior da tela tem ali o QR Code. Quem quiser chegar junto, fortalecer o 48, dá uma leitura no QR Code aí, pega o teu celular, né? Teu telemóvel, né? Se tu for de Angola, de Cabo Verde, Portugal, e apoia aí, chega junto, a gente está tentando fazer um projeto legal, criar conteúdo interessante. Tem as nossas redes sociais que você vê aqui em cima de João Lima agora, né? Que está aí, tem o nosso site, buscar Instagram, YouTube, Twitter, etc., o X, né? E o nosso site lá,
que tem bastante conteúdo, né? E eu vou aproveitar aqui para convidar quem está nos assistindo aí para ler o texto, né, que a gente publicou lá essa semana, né, um texto falando sobre os direitos de transmissão da NBA, né? Tentando trocar a tela aqui, é tudo on the fly, né? E a gente publicou lá falando sobre como os acordos, né, terminaram acontecendo ao longo desses últimos 7 dias, né? Primeiro, a NBA chegando a um acordo com o grupo responsável pela TNT, né, que ficou de fora da transmissão da NBA a partir do próximo ano, e aí terminou que eles saíram com uma oiazinha legal, né? Vão poder transmitir ali os highlights nas suas páginas das redes sociais ali, o Bleacher Report, House of Highlights, e o grupo Diamond Sports Group, que é o responsável pelas transmissões locais, terminou tendo seu plano de recuperação judicial aprovado. Então a gente explicou um bocado disso lá, né? E a gente convida vocês aí para lerem. E agora, senhores, a gente pode dar sequência aqui à nossa pauta, né? Desculpe pelo leve sequestro aqui da pauta, né? Mas por um bom motivo. Não, você tá certo. Primeiro, quem tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube tem que deixar um like, tem que deixar um comentário, fala do meu bigode, fala da barba de João Lima, fala do boné de Heber, tem que falar alguma coisa aqui, tem que deixar um comentário. E assim, já que a gente tá naquele momento Luciano do Vale, né? Aquele momento recados, abraços, né? Vou mandar alguns abraços aqui, tá? Ayrton Villanueva, Eduardo Lins, Luiz Albuquerque, o mais conhecido como Biel Pescador, Tobson, Stênio Kita, Heitor, Alexandre, Diogo Marques, Cláudio Mota, Pedro, Luísa Galindo, Ana, Rafael Cavalcante, Herbert Vinícius e Arthur Lima. Esses são os nossos apoiadores, certo? Do 48 Minutos. Se a gente está conseguindo fazer esse programa hoje, é por causa de vocês. E se você quiser nos apoiar, tá lá no nosso site também. Vem apoiar a gente, vem dar essa moral, vem fazer esse programa sair semanalmente. Lembrando que além do nosso site, a gente também tem newsletter, a gente também tem nossas redes sociais. Então, dessa moral. E eu digo que o grupo da gente é animado, viu? Porque se tem um cara que deixa faltar conteúdo lá, é Heber Costa, viu? O homem é um monstro, todo trabalhando pesado. Agora, Heber, meu amigo, eu vou começar logo por você. Ô, Rafael, antes de você chegar em Heber, eu acho que eu achava que eu assistia muito NBA. Então eu vou falar pra Priscila isso. Não chega perto de Heber Costa, meu amigo. Heber Costa consome por baixo aí, por dia, 12 jogos. Mesmo no dia que não tem jogo, ele tá vendo 12. É uma coisa impressionante. Então, assim... Incluindo tá G-League agora. G-League. Eu vou contar um bastidor. Vou contar um bastidor que ninguém do grupo aqui sabe, que ninguém daqui sabe. Eu tinha humildemente aqui no meu celular bugado, que eu já falei sobre esse celular há algumas lives, gravações, a notificação do Twitter, né? Aí vinha o Twitter do 48 e o pessoal. O pessoal quase não estou usando mais por causa daquela trepeça que virou agora o braço direito da outra trepeça, né? Mas o pessoal, o do 48 eu gostava porque quando alguém interagia, né, eu já respondia rapidamente ali. Só que a Becosta, meu amigo, ele ativou a notificação da G-League, ele ativou notificação do assistente técnico do time B da G-League, ele ativou a notificação de sei lá o que eu disse, bicho, eu não consigo mais, véio, toda hora que tá lá, Jason Absurdson jogou 80 pontos no jogo 30 da G-League. Eu disse, bicho, não tem como. Aí eu desativei, não tem mais notificação nenhuma do Twitter, o que me deixou um pouco feliz, porque eu quero cada vez menos conexão com o Elon Musk. Então, assim, teve o lado bom, mas eu fiquei, caramba, esse bicho, ele é altamente viciado. Então, quem participa com a gente lá no grupo tá sempre sabendo das coisas que estão acontecendo. É impressionante, tipo assim, antes de sair da gringa, Heber fala, eita, pô, caiu o cara aqui e quebrou a perna. Eita, quebrou o dedo, fulano de tal. Eita, briga não sei onde. É sempre assim, velho. Então, se você acha que pelo menos essa parte lhe interessa, faça parte lá do grupo dos apoiadores. Enfim, agora parou aqui. Para confessar direitinho, esse ano que eu comecei a realmente parar para dar uma olhada mais nos jogos da G-League. Eu não fazia isso, não. Era demais. Mas como agora eu tenho a responsabilidade com 48 minutos, a minha obsessão dobrou, né? Agora eu tenho que ver até... mentira. Só faltava a desculpa. Olha aí, arranjou a desculpa. A G-League também, ela facilita em algumas coisas. Por exemplo, às vezes tá tendo noite... Ontem era noite ESPN, né? Tipo, um monte de jogo tava nesse... Agora, aliás, hoje de tarde
Então, tipo, não tá tendo jogo nenhum. Eu tô trabalhando aqui no computador, deixa um jogo rolando. Cole Swider detonou hoje aí no Motor Cruise. Quero ver quando é que ele vai ter a chance dele no Detroit. Mas enfim, isso é um tema para Um lugar que tá dando chance pra Wendell Moore Jr., a gente falou sobre ele, você disse que ele não ia ter chance. Vamos tá jogando Foi, aí. ele jogou. Tá jogando. Fala de Detroit não, porque tem um casal amigo meu aqui, Bruno e Sabrina, abraço pra eles. Tô indo pra Detroit no sábado, depois do Black Friday. Só que aparentemente agora a Sabrina tá querendo conhecer Bruno aí na sexta. Ah, meu Deus do céu. Na Black Friday é essa sexta agora? Amanhã é ação de graça? Não. né? Não é, Dia é semana 29 que só. vem, né? Semana que Outra vem, né? semana, isso. É. E Black aí... Friday é essa agora, não? Não. Na outra. Ah, sim. E aí eles vão pra Pistons e Sixers no sábado. Aí, bora. Eu digo, rapaz, não, vem uma menina aí. É melhor preocupar com ela nesse momento. Bom, Pô, mas vamos lá. mas ainda bem que eles estão indo esse ano e não ano passado, né? Porque eu vou pegar Exato. o Detroit que pelo menos... Seria bem difícil eles irem no ano passado, a não ser que esses caras realmente estivessem prontos para ser os mais ricos do mundo com a máquina do tempo, né? Mas enfim, por favor, Rafael, volte pra pauta antes que a gente piore esse podcast. Leste contra Oeste. Enquanto a gente olha para a tabela da NBA e temos belíssimas surpresas, né? Porque sim, temos belíssimas surpresas no lado do Oeste. Por exemplo, quem é o líder do Oeste quando a gente está gravando? Antes de a gente começar essa gravação. Quem é que tem 10 vitórias e 3 derrotas? Os Warriors, que eu escolhi aqui várias vezes. Quem é o terceiro colocado com 10 vitórias? Os Lakers. Certo? Isso aí é a tartaruga em cima da árvore. Só o time que tem treinador aí até agora, né? É. Quem é o quarto colocado? Houston Rockets. Então, assim, já é uma grande surpresa. Aí a gente olha para o leste e é ok. Cleveland perdeu um dia antes de gravar esse programa, né? Sua primeira partida para o Boston. E por sinal, você que diz que temporada regular não vale de nada, valeu demais esse jogo, viu? Jogaço. Final do leste, antecipada. Eu concordo. É cedo, mas eu concordo. Mas a gente olha para a tabela do leste e a gente se assusta. Porque a gente tem Sixers e Bucks com recordes patéticos. O Sixers está 2-11, está conseguindo estar atrás do Washington Wizards, certo? E aí eu te pergunto, Heber, baseado até nos dados que você mandou aqui pra gente, né, que normalmente o leste apanha pro oeste, mas esse ano tem alguma coisa bem errada que a gente vai detalhar mais aqui, né? Então, a gente, se você for no histórico, né, que foi o que eu estava compartilhando aí com vocês, a última vez que... Eu não estou olhando o head-to-head, né, que é o confronto entre leste e oeste, porque isso não reflete a quantidade de vitórias dos times. É interessante para a gente ver assim, quem está mais forte e tal, mas do ponto de vista de vitórias, eu acho que é mais interessante a gente ver o percentual de vitórias de cada um. E esse ano a diferença tá, o leste está com 45, quase 46% de vitórias e o oeste está com 54%. Normalmente, a gente for olhar na média histórica isso aí, a diferença não é tão grande não, é sempre 2 pontos percentuais, 3, esse ano está mais. A última vez que teve um ano tão ruim assim, com a discrepância tão grande, foi 2013, 2014. E eu faço a pergunta para vocês, quem não olhou ainda, quais eram os 2 piores times do leste em 2013 e 2014? Sixers e Bucks. Exatamente. Sixers eu tenho certeza, mas quando você soltar essa bicho, não, é o Bucks tá junto. É o Bucks. Eu pensei até que podia ser o Charlotte, mas o Charlotte foi pro playoff nesse ano. Charlotte Bobcats. Kemba Walker né, no seu momento. E aí, ali, né? justamente, foi um dos primeiros anos. Eu acho que o Charlotte estava pior, foi um pouquinho antes, foi tipo 2011, foi quando Kemba chegou, né? E aí, a questão toda é que também a gente tem que ver o que está acontecendo, né? Porque eu acho que tá havendo duas grandes distorções aí. Uma distorção é o Cleveland, que tá puxando uma quantidade absurda de vitórias para um lado e deixando times com campanha no leste com campanha bem mais baixa, porque obviamente os times do leste jogam mais entre si e o Cleveland fez com que alguns times ficassem bem mais abaixo do que deveriam, né? Apesar de que outros estão melhores e tal, mas uma coisa é isso, e outra relacionada é o fato de que o Sixers e o Bucks
você esperava que tivesse ali top 5, top 6 do leste, né? Eu acho que o Sixers a gente vai falar, lógico, tem a questão das lesões e tal. O Bucks realmente é uma coisa meio inexplicável, porque o time, né, meio Doc Rivers, mas é uma coisa assim que, tipo, o time tá completo, Giannis está tendo uma temporada de MVP, tá botando números absurdos um jogo ou outro que ele É tava o mal e cestinho da tal, liga, né? acho que ele ficou fora uns 2 jogos também. Eu não sei no momento quem é. Ele tá por média, né? Por média ele é o cestinho ou por total de pontos? Sei Deve ser dizer por média, agora. porque ele perdeu uns jogos. E justamente, eu acho que isso aí tá dando uma certa distorção, mas eu acho que ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que esses dois times não vão tancar, não importa o que aconteça. Então, assim, esse ano o que a gente pode dizer com certeza é que tem bem menos times dispostos a tancar do que tinha ano passado, né? E assim, e tem o tanque voluntário e o involuntário, né? No passado o Detroit foi tanque involuntário, né? Não conseguia ganhar de jeito nenhum. E esse ano eles já chegaram. Eu vi até alguém falando que o Detroit chegou esse ano a 7 vitórias, quando ano passado eles demoraram, parece que foi 60 jogos para conseguir 7 vitórias. Então, tipo, é um negócio muito, muito. Que era mais eu não esperava que o Detroit fosse tão bom ano passado, mas não esperava que fosse tão ruim também. Então, ainda mais para um time que quer ganhar, né? Não Mas, quer, meu não quer amigo, perder. 60 jogos para chegar em 7 vitórias. Foi um negócio assim, foi um negócio bem absurdo mesmo. E o Wizards estava na mesma lógica. E tá, né? Esse ano tá ainda, porque tá com duas vitórias só e 11 derrotas. Eu acho que daí, como a gente comentou, né, na entrevista com o Blake Murphy, eu perguntei isso a ele, se o Toronto começar a, né, ter uma campanha boa, você acha que eles vão investir em alguma coisa? Ele disse, não. Imagina então se eles já estão perdendo. Aí é que eles não vão investir em nada mesmo. Eles vão investir em tancar mais ainda, né? Deixa Então, como assim, o tá, né? Toronto é o time que deve tancar e o Wizards é o time que deve tancar. O resto, eu não vejo tancando, não. Assim, o Bulls precisa ainda tá com o mesmo elenco, não implodiu. Pode implodir, mas não implodiu ainda. O Nets também ainda deve implodir, mas não implodiu ainda. Charlotte, eu acho que já está numa fase de nova presidência, né? Novos donos. Eu acho que eles não vão querer começar afundando já assim de cara. Então, provavelmente querem subir. Detroit nem se fala, que teve a pior sequência de derrotas no ano passado, da história da NBA. Então, assim, é aí que os caras vão querer competir mesmo. E tá demonstrando que quer, né? Então, assim, a tendência que eu acho é que essas vitórias do leste vão acabar subindo um pouco quando Bucks e Sixers resolverem a vida deles. Não acho que o Sixers vai tancar de forma nenhuma. Não tem condições. Porque o investimento que eles fizeram, eles podem estar com Zezinho da Venda jogando, eles vão ter que tentar ganhar. Não interessa quem tá jogando. Já se falou que essa semana falou que o Sixers, acho que foi Sam Amick que falou, que o Sixers não está disposto a trocar de treinador nem de GM, então vai continuar isso aí mesmo, vai ser Nick Nurse, que é um bom técnico, assim, não tem, o problema não é esse, né, mas parece que a gente pode falar aí, Rafael deve ter lido, vocês também leram informações sobre a tal reunião que aconteceu pós-jogo, né, e aí eu já passo a palavra para quem quiser falar dessa questão, mas é basicamente isso que eu queria dizer, que tem essas distorções e que a tendência é normalizar alguma coisa aí. Eu acho que o Bucks não vai ficar tão ruim. O Bucks já deu uma melhorada. Eu acho que o Sixers também não vai ficar tão ruim. É um time que não é para estar com essa campanha. E a tendência é dar uma normalizada e acabar a gente vendo essa média aqui, esses percentuais que a gente viu ali no começo, acabar dando uma regularizada que a diferença é bem pouca, né? Porque a última vez que o leste. As pessoas falam, não, o leste sempre foi uma porcaria. Mas em 2021 e 22, na temporada 2021-22, na temporada 2022-23, o leste foi melhor que o oeste, em termos de quantidade de vitórias, percentual de vitórias. Então, não era tão ruim assim, né? Então, assim, eu acho que o tema principal acaba sendo o Sixers, né, para começar. Eu até troquei aqui, Eber, para aproveitar aí, né? Já que você foi falando do Sixers e primeiro eu ia dizer que existe um cenário aí que o Sixers ele vai tancar, que é no caso de Joel Embiid ter uma lesão muito séria que vai tirar ele da temporada, né? O Paul George ter uma lesão semelhante, ou o Tyrese Maxey, ou os dois, ou os três, né? Sei lá. Um cenário de um time completamente, né, atingido por lesões,
que tem sido mais ou menos o desse começo agora, né? O cenário tem sido mais ou menos esse. O Sixers, ele até agora não conseguiu colocar em quadro os três ao mesmo tempo, né? Teve nenhum minuto de jogo assim. Agora, como você bem disse aí também, né, assim, aquela história, não há mal que sempre dure, né? No caso do Sixers, ainda mais quando você tem um time que, assim, tem jogadores, né, que são competitivos, não é um time que para estar nessa situação, né? Então, você vê aí os próximos adversários, né, que o Sixers vai ter nas próximas semanas, nos próximos dias. Tem essa série agora, pegou o Heat ontem, né? Já perdeu, né? Teve Segunda. isso, desculpa, segunda-feira. Tem esse jogo do Grizzlies, depois pega o Nets, né? E aí, a partir desse jogo do Nets, se eu não me engano, a gente vai ver aqui, pega o Detroit, pega o Hornets, tem o Magic aí que tá complicado, né? Um back-to-back contra o Magic em casa. Então, assim, tem esses 3 jogos agora, né? Hornets, Pistons e Nets, que é para dar aquela aprumada na casa, assim, né? Acho que dá para dar uma respirada ali, né? E pelo menos tentar encontrar alguma coisa positiva no meio desse caos todo, né? O que dá para dizer que tem sido bastante positivo é o garoto, né? O Jared McCain, que a Rafael vai falar um pouco mais aí, João, se quiserem também. Mas, para amarrar um pouco esse comentário aqui, eu acho isso, sabe? Que o Sixers, ele realmente ele tem desbalanceado demais essa disputa leste-oeste aí, porque é um começo de temporada completamente caótico, né? E o Bucks, por sua vez, ele já começa a dar alguns sinais, né? Tem algumas rodadas já, né? Que a gente vem falando muito lá no grupo dos apoiadores sobre o Bucks e, porra, perdeu de novo, Doc Rivers, a gente gosta muito dessa resenha, mas tem algumas rodadas já, né, que tipo, ou perdeu por um detalhe, ou uma decisão questionável da arbitragem, ou tá sempre ali, claro, estão conseguindo isso com o Yannis, né, como a gente já mostrou, sendo um monstro, né, assim, estão precisando dele das melhores versões para poder conquistar esses resultados muito suados, né, mas tem acontecido alguma coisa. Os Sixers nem isso, né? Não tem tido nem os seus jogadores de destaque jogando o que se espera deles, né? Só uma dúvida, só pra lembrar, a gente tá na semana 5, né? Essa é a semana 5, isso. Isso. A gente tá Pronto. entrando O na meu semana texto para essa semana é semana 5. Então a gente Pronto. tá na semana 5, né? Exatamente. Pronto, vocês lembram que eu brinquei em até uma. Não sei se foi no grupo, foi na newsletter, que eu disse assim: semana que vem tem uma confusão nova na Filadélfia, depois a gente vai descobrir o que é que é. E foi essa reunião. Depois de perder pro Miami, Kyle Lowry. Não, só é bom destacar uma coisa. Essa derrota não foi qualquer derrota pro Miami. Eles tinham Passou. aberto 20 pontos de vantagem. Eu fui ali comer um pão, quando eu voltei, eles tinham tomado 40 pontos. Eles perderam a vantagem de 20 e levaram uma desvantagem de 20. Peraí, que pão foi esse, meu amigo? Foi, meu amigo. Foi complicado o negócio. Mas, ó, dependendo do pão, João, é ligeirinho, pô, porque ontem mesmo os Cavs estavam tomando uma lapadinha do Boston e foram buscar, pô. Às vezes é só um misto, pô. Não, enfim, na NBA hoje, assim... É um pão metafórico. Eu fui assistir Midnight com a minha esposa ali, meia hora. Enfim. Pão metafórico dura o tempo que foi, né? E aí o que acontece? Kyle Lowry convocou uma reunião com a equipe, certo? E, surpreendentemente, o que vazou e foi confirmado na entrevista por Tyrese Maxey antes do jogo contra o Memphis, tá? Que provavelmente você vai estar escutando isso, o jogo contra o Memphis já ocorreu. Antes do treino ele falou que ele queria falar, certo? Ele sentiu que precisava falar isso porque queria dividir com um time que eles eram melhores do que eles têm mostrado em quadra. Ele disse que tinha muito a se falar. E as informações, né, que até não é surpresa vazar, eu só fico sempre surpresa que basquete tem uma equipe tão mais reduzida, né, de jogadores de comissão técnica, que quando vai nessas coisas assim, de um dia para o outro, eu fico, meu amigo, alguém tem interesse nisso, né? Porque às vezes você sabe de bastidores semanas, meses depois na NBA. A gente já viu muito isso. Mas o do Six foi assim, no outro dia. Eu acho que até um pouco antes disso, porque a coletiva da... o pessoal já sacou que tinha alguma coisa Atrasou estranha, 50 porque a minutos pra coletiva começar, de né? Nick Nurse... Mais de uma hora. Demorou mais de uma hora pra acontecer depois do jogo, e aí todo mundo ficou, não, tem alguma coisa aí, né? Alguma coisa tá rolando. E aí eu acho que a imprensa já ficou em cima e catou, né? Que tinha alguma coisa rolando. Maxey falou
Tá entre aspas aqui o bastidor, isso que eu gostei. Joel, você sabe que eu te amo, mas tudo começa com você e com seus hábitos. Por quê? Embiid vive chegando atrasado para reuniões, para treino, para isso, para aquilo. E o cara que tem o maior salário da equipe e vai ter o maior ainda, né? Que vai ter uma extensão ano que vem. O cara que é a cara da franquia, o cara que foi MVP, que fala em vencer, que fala em processo, que isso e aquilo, não consegue chegar na hora no treino, que vive machucado, que mal jogou esse ano. E assim, o engraçado é ele ser chamado por um, por Na um grande. moleque. Por um moleque. Eu não falei ainda, né? Deixa eu tentar falar rapidinho, porque já chega o jantar e talvez eu tenha que sair para pegar e voltar. Mas o primeiro ponto que eu queria trazer é: eu avisei, tá? Quem falou aqui, quem assistiu a prévia da gente do Sixers, não me viu com aquela calça que Pedro Galino botou na arte entrar no hype desse time. Primeiro, para mim começa completamente errada essa montagem. E eu tô falando isso com conhecimento de causa, porque o Lakers fez questão de montar times muito parecidos com isso, de star power, e muitas vezes star power de estrelas envelhecidas ou de pessoas envelhecidas. O exemplo mais clássico, recente, não tão recente, é porque a gente tá velho, né? Mas o Lakers de 2004, né? Com Gary Payton, Karl Malone, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal e qualquer um complementando o resto. Não é exatamente igual ao núcleo do Philadelphia, porque Joel ainda é um pouco mais novo que isso, tá com 30, 31. Paul George um pouco mais da idade 34 e tem uma quilometragem alta e tem lesões faz tempo, então acaba pesando. E quando a gente vê que o líder do time ainda é Kyle Lowry, que é um jogador, já foi muito bom, mas hoje ele tem limitações claríssimas, né? Então apareceu a voz de Tyrese Maxey, que é um cara que apareceu de 2, 3 anos para cá, para liderar a franquia, né? Então, assim, eu acho que a gente tá chegando num momento que quando o Tyrese Maxey se sente incomodado com Kobe, com Joel Embiid, eu lembro de Kobe e Shaq, quando Kobe cobrava que Shaq fosse mais profissional, né? E Shaq achava que simplesmente o talento ia superar tudo, e ele era muito talentoso e muito dominante, etc. Né? Então, a gente tá com um personagem que eu critico, e Rafael fica brincando comigo, porque eu fico muito triste, de certa forma, porque Joel Embiid, eu lembro, Rafael, quando a gente comentava ali no começo, acho que nem sei se a gente tinha o 48 ainda, mas falava sobre a capacidade atlética de Embiid correr a quadra de um lado a outro, sendo um cara de 2,11 m, 2,13 m, sei lá, é difícil acreditar nas medidas da NBA, mas um cara muito grande, e ele é muito grande. Começa, né? Já pelo sistema imperial, né, bicho? Tem negócio impreciso da peste, né? Mas tudo bem. NBA, muda isso, pelo amor de Deus. E a gente vê hoje, quando a gente olha Embiid, e aí o pessoal, obviamente, tem toda a atenção midiática para gerar um meme, né? É a mesma coisa com o Bron James. Bron James foi uma merda ontem na D-League, fez 4 pontos. Tudo bem, ninguém liga, bicho. Ele é ruim mesmo, tá jogando D-League. Mas toda vez que acontece alguma coisa com o Joel Embiid, vem aquele lance. Olha o que ele fez. Aí é ele forçando um flop. É ele sendo empurrado por um cara de 1,80 m e fingindo que caiu, se lascou, se quebrou. E aí a gente fica muito triste porque o talento dele não é disso. Não é para isso, né? E aí a gente chega nesses Sixers de hoje. Caramba, o Pedro falou, pode melhorar, pode. Mas, bicho, você está 2-11. Você está 9 vitórias abaixo dos 50%, bicho. Onde é que um time desse, que era considerado para ser candidato ao título do leste, beleza, pode se recuperar, mas é muito difícil que um time que começa 2-11 consiga se recuperar a ponto de chegar perto, sequer perto, do que era estabelecido para ele, por ele mesmo. Não estou dizendo que não fui eu e Heber e Pedro Galindo e Rafael Brasileiro que dissemos esse time vai lutar pelo título do leste. Não. Quando o nosso querido Daryl Morey foi lá e assinou com Paul George e abriu mão de todo o processo de vez, porque já tinha aberto, né? Ele disse, eu quero ser campeão. E hoje ele está diametralmente oposto a ser campeão da NBA. Então, para mim, o Sixers é a maior decepção disparado da temporada, e é triste porque, ao mesmo tempo que a gente está jogando a carreira de Joel Embiid no lixo agora, um cara de 30, 31 anos, e ele pode estar simplesmente dando uma curva completamente errada que não se volta mais, e eu espero que não, mas
Espero profundamente, porque ele é um cara com nível de elevar times e times e times. Mas essa temporada pode ser definidora não só para os Sixers, mas de um dos maiores talentos que passou na NBA nos últimos 10 anos. Então, é muito triste. É muito triste e é muito decepcionante. E aí, Pedro, só para finalizar, quando eu falo que eu digo que tem conhecimento de causa, eu lembro muito do Lakers e os problemas internos. E eu lembro muito daquele livro, como é do Roland, como é o nome dele? Lazenby, né? Lazenby, não sei como é que fala, né? Eu acho que tu leu ele, Rafael, ou tu leu algum outro livro dele, que ele fala do Showtime e de toda a transição desse circo do Lakers dos anos 2000. E Sim. quando ele traz um pouco da perspectiva vestiário daquele time, né? Era uma papagaiada do cacete. Tu fala de E aí do livro de Jeff Perlman, não é isso? Esse, desculpa, exatamente, esse aí. E aí, era uma papagaiada. E só foi salvo porque teve um dos maiores técnicos da história da NBA, que é Phil Jackson. E ele não era um técnico necessariamente capaz de criar os maiores. Apesar dele ser o dono do triângulo, ele não era o técnico referência de ser caramba, que defesa imbatível, que isso. Beleza, obviamente que ele montava times extremamente funcionais. Mas ele era o técnico que entrava na cabeça do caboclo para dizer: meu amigo, não seja um imbecil completo, seja só meio imbecil. E isso fez com que ele ganhasse anéis e anéis e anéis, 11 anéis. Não é assim, hoje na NBA de hoje, é inacreditável você pensar, porra, você chegar assim, pô, J.J. Redick começou a carreira esse ano. Será que ele vai ter 11 anéis quando ele... Se ele tiver 11 anéis quando terminar, meu amigo, ele é o maior da história, porque hoje a competitividade é num nível que não existe a possibilidade de alguém começar uma carreira de 30 anos e conseguir 11 anéis. Então, Phil Jackson conseguiu isso com o Lakers, conseguiu isso com o Chicago. E vocês acham sinceramente que Nick Nurse, apesar de ser um ótimo técnico, é o nome para conseguir isso e salvar esse Philadelphia? Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu gosto muito do Nurse, acho que o trabalho dele pode ser maravilhoso. Mas não vai ser ele, não vai ser Doc Rivers, não vai ser sei lá o quê. Tem que surgir um novo cara que vai aparecer no top 5 de técnicos da história quando se aposentar. Que talvez seja um Steve Kerr, talvez seja um Eric Spoelstra. Tá? Mas o Philadelphia se colocou porque quis numa situação que hoje eu vejo como não possível de corrigir num curto, médio prazo de uma temporada. Então, assim, tá 2-11. Pode ser que termine 41-41, o que eu acho extremamente improvável, porque teria que só perder 30 dos próximos, sei lá quantos, e Joe Embiid continua sem jogar, Maxi tá pé da vida, Paul George provavelmente vai se machucar de novo. Então, o que é que vai ser esse time? Eu queria só trazer essa palavra, deu tempo antes de chegar ao jantar, mas é uma decepção muito grande. E assim, pelo menos na minha perspectiva, era uma tragédia minimamente anunciada. A gente tinha todos os red flags dizendo: esse cara já tá velho, esse cara é decadente, Joe Embiid, meu Deus, não dá para confiar, infelizmente, que ele vai ficar em quadra. Paul George, não tem como confiar num cara de 34 anos ganhando 40 milhões que ele vai ficar em quadra, porque o histórico dele, inclusive recente, mostrava o completo oposto a isso. Mas, se foi desenhado, que se tivesse um espaço do máximo, que tivesse isso, que tivesse aquilo, e chegasse aí. E eu vou pegar o jantar. João Lima, big drop. Deu a extrema unção do Philadelphia 76ers. Exatamente. Eu ia trazer mais 2 pontos, mas encerrou bem aí. Né? Não, assim, só para finalizar, Ah, tem a impressão sobre o Joel Embiid, baseado em tudo que o João falou, que eu tô com a sensação que ele não fica mais 2 anos na Filadélfia. Que acho que no final da próxima temporada, ou ele tá indo embora, ou realmente o corpo não vai aguentar mais. Porque a impressão que eu tenho é essa, é que em algum momento ele não vai aguentar fisicamente. Em algum momento, todo aquele peso, todo aquele tamanho vai cobrar seu preço. E ele vai ter que parar antes do que a gente espera. Posso estar errado? Posso. Porque a gente vê aí um LeBron James, quarentão, basicamente, e fazendo o que está fazendo. Mas isso Só aí que- é a exceção que comprova o que você acabou de E dizer. LeBron, né? a carreira Tipo, ele inteira é tão dele, ele exceção não que perdeu não dá pra a quantidade comparar com de jogos que E se cuidou, né, pô? Porque o que eu já falei algumas outras vezes. Eu não entendo atleta em 2024 de qualquer esporte,
atleta de alto nível, de alto rendimento, não se cuidar, velho. Não mas se tem o lado da preocupar. genética também, que tem gente que se cuida e não tem jeito, assim. Tem cara que é É. profissional. Tem um, É um negócio meio difícil Tanto é que tem muitos caras, né? Tem tipo o Cristiano Ronaldo e LeBron, que são os caras que cuidam, que a gente sabe que investem bilhões no corpo. O cara pode investir, mas não é garantia de que, né, vai dar nada, não. Só uma coisa que eu ia falar, que o João falou de técnico e falaram do Nurse também na reunião, né? Falaram que precisavam que ele fosse mais coach, assim, né? Tipo, chegar junto e dizer, ó, tem que fazer isso, dizer como é, corrigir a execução das coisas, blá, blá, blá. E João falou da questão de que Phil Jackson, o lado mental, né? E eu acho que Nurse realmente não é muito esse cara, não. Tanto é que ele teve dificuldade quando o Toronto começou a se complicar. Ele não. Que virou, parece uma questão mais emocional, o time meio que implodiu já, foi, né? Foi derrubando. Não parecia mais uma questão, parecia mais uma questão de desgaste de relacionamento do que de técnico e tal, do cara que saber o que tá fazendo. Então. E Eles retomaram isso também, né? De nem sempre saber o que estão fazendo, blá blá blá. Foi o que Embiid falou, né? Que ele não, tem hora que ele disse não saber o que a equipe estava querendo. Curioso é. Porra, mas ele mal joga também, né? Como é que vai saber o que ele tá querendo? Curioso é, segunda temporada de Embiid com o Nick Nurse, o cara solta uma dessa na reunião, parece realmente pra quem tá de fora, mas ele dando a desculpa. E pra completar, assim, a gente tem que lembrar que Nick Nurse, apesar de ter 58 mil experiências assim, de league, em times da Inglaterra, e ter sido campeão na NBA, é a segunda equipe da NBA, tá? Uhum. E a gente tem que lembrar que quando ele chegou no Raptors, assim que ele assumiu, contrataram o Kyle Leonard pra ele e Kawhi meio que respeitava algumas coisas que ele falava, que ele queria, outras Kawhi fazia. Se lasque pra lá, eu vou fazer. Apesar de que Paul George chegou na Filadélfia dizendo que Kawhi tinha dito que ele, pra ele, que ele tinha pedido referência de Nick Nurse, e Kawhi tinha dito que é um cara que sabia o que queria, que era muito assertivo, que não sei o que, e assim, isso não tá batendo com o que o Embiid tá dizendo. Agora sim, eu acho que o Embiid vem fazendo, eu não vou entrar na questão do Embiid, porque a questão aqui é mais ampla, é leste e oeste, mas assim, só uma coisa que eu acho estranho, antes mesmo da Olimpíada a gente comentou, que negócio estranho, o Embiid mal vive tendo lesão e vai pra Olimpíada, não vai usar a intertemporada para se recuperar, né? Acho que todo mundo comentou isso. E de fato, é estranho que o cara foi lá, jogou a Olimpíada e agora não tá jogando, né? É meio impressionante que franquias e instituições bilionárias, que atletas milionários, não tem alguém do departamento de vai dar merda, né? Quer dizer, bicho, eu sei que tu quer vencer alguma coisa, né? Eu sei que tu quer medalha de ouro, mas isso aqui pode simplesmente engatilhar um monte de coisa que não vai valer a pena para tua carreira, né? Ou você tá disposto a abrir mão disso tudo para ter a medalha, né? A gente não sabe, na verdade, se existia essa conversa e tudo mais. Mas fica muito engenheiro da obra pronta, né? Mas assim, bicho, se ele foi e chega nesse momento, ele não consegue estar em quadra de um jeito 100%, porque ele não tá nem performando bem, né? Ele não chega perto do que ele é realmente. A gente chega aqui e aí fica parecendo que é óbvio dizer isso, né? Mas e lá atrás, o que foi que aconteceu? Alguém chegou para ele e disse: meu amigo, poxa, será que é o momento de ir? Será mesmo? Tem uma questão interessante dessa coisa de Embiid. Eu tava ouvindo mais cedo o Mas aí a gente... do Kevin O'Connor com o... Né, ele tá agora no Yahoo Sports. Ele recebeu lá o Spike Eskin, que escreve lá. Na verdade, tem um podcast sobre os Sixers há muito tempo, né? E sobre essa questão do Joel Embiid, né? Ele falava justamente de que que Embiid já declarou aí nesses últimos dias, né? Que, tipo, que vai ter que se acostumar a jogar com a mobilidade da perna esquerda mais reduzida. Assim, uma conversa meio assustadora, assim, como se ele talvez não tivesse mais, sabe, capaz de recuperar a condição máxima dele, como se ele tivesse que se acostumar com essa limitação para o resto da carreira dele, né? Então, assim, a gente não sabe se isso realmente é o estado que ele tá, ou se ele tá apenas fora de forma, ou coisas assim, né? Agora, tu falou aí, Eber, enquanto tu falava, dizendo que, né, é estranho e tal, e o Sixers, infelizmente, ele é o time que acontecem coisas estranhas, né? Que as coisas vão acontecendo de uma maneira estranha e ninguém explica direito. E nesse tempo do processo inteiro a gente já pode falar de Embiid com essas ausências dele. Tem o Markel Fultz com aquela coisa do ombro que desaprendeu a arremessar.
toda a saga Ben Simmons aconteceu ali também dentro daquele teto, né? Debaixo daquele teto. Essa semana eu vi um vídeo do George Niang, né? Pra fugir um pouco, mas nem tanto. Que falava de como ele não gosta de Ben Simmons e Eu vi. quando ele sempre joga com Ben Simmons, ele sempre faz questão de ser o mais filho da puta possível, assim. Porque ele diz, meu irmão, eu fui para os Sixers porque eu pensei, pô, tem esse cara que vai partir para dentro da cesta, vai abrir um espaço, eu sou aqui um 3D, jogo pelo meu contrato mínimo, para mim vai ser perfeito. E eu chego lá, o cara não joga, né? Não vou jogar, não joga. E tipo, e tudo aquilo acontecendo, meu irmão, não dá pra mim não, viu, Convenhamos amigo? que Jorge Niang, se achar um 3D, Não, então, mas falei Ó, disso mais pra lembrar de como acontecem essas coisas estranhas lá, tipo, as coisas, não, os não. processos estranhos vão Respeita o homem acontecendo e da ninguém Kombi, sabe o que Não, rapaz. faz. ele reclamou também, mas no contexto também da novela, não foi? Isso, A isso. Talvez novela ele que tava seja um rolando. ótimo end, né? Agora nem 3 nem D. Rapaz, tá jogando bem lá no nosso Cavs, viu? Tem jogado muito bem. Porra. Jorginho Ok. da Quem não tem Kombi, jogado, rapaz. Jorginho Nosso da minivan Kombi, deixa Jorginho. tem que respeitar. Mas, Apesar de que caindo, ele caindo ontem na jogada lá do. Foi Brown, não foi que meteu aquela bola no final? E ele caiu assim. Jaylen Brown. Me lembrou muito a geladeira caindo. o build dele é meio diferente, assim, né? Mas, Bem, cinturinha aqui, dura de gesso, né? Mas, Mas enfim. vamos pro lado oeste, né? Vamos tentar explicar a coisa pelo lado oeste pois é, também, né? né? A gente já viu esse lado leste aí, né? Eu Como acho que é tá. interessante a gente ver. Vai, toca aí. Não, a gente terminou o leste. Eu queria falar um negócio do Bucks. Que Pedro falou. Vai melhorar. Vai. Mas ele também já se colocou num buraco muito complicado de 5-9, né? Porque assim, o que o Bucks precisa é de mando de quadra, né? Ele claramente hoje não é melhor do que Boston, não é melhor do que Cavs, não é melhor do que Knicks, não é melhor do que Orlando. Então aí já são 4 times que ele não teria mando em nenhum momento dos playoffs, né? Então, assim, eu acho que o Bucks vai melhorar. Eu acho que em algum momento eles vão conseguir alguma troca aí, né? Mas, de novo, é sobre expectativa. Você tem Yannis jogando como MVP. Não vai ser MVP porque a performance do time é horrorosa. Mas você tá jogando tempo, de novo, escorrendo pelos dedos aí, assim. E eles estão na pior da situação com relação ao técnico. Porque o Sixers pode dizer, bicho, não dá mais pra nós. Eu vou tentar Mike D'Antoni aqui, porque ele é gestor de vestiário. Beleza. Seria uma idiotice? Seria, mas dá pra fazer. Agora o Bucks hoje, ele não pode fazer isso, porque ele já paga 3 técnicos, sei lá, 2 técnicos. E não é mercado grande, etc. Já cansamos de falar disso aqui, Assim, né? eu não sei quanto outras pessoas, mas quando eu fui tentar elencar assim, os times, pra mim o Bucks não era contender, não. O Bucks eu coloquei ele em sexto no leste em termos de força, assim, né? Não, Agora eu tinha colocado os Sixers acima, né? Contando que os caras iam estar eu tô saudáveis. Mas falando, assim, na mesmo que você perspectiva tirar o Sixers, deles, seria tipo quinto. Não, claro. Na né? perspectiva deles com Porque certeza. pra mim, desde que chamou Lillard, não tem qualquer perspectiva de título, esquece, é zero. Mas na perspectiva deles, da construção deles, por ter Giannis e um time supostamente sólido, eles deveriam lutar pelo título do leste. Com certeza. Agora, ele é mais um daqueles times que tá numa situação que a arena nova, não sei o quê, que eles têm que se manter relevantes de alguma forma. Mesmo que não seja ganhando de verdade, mas tem que fingir que tá entendendo? Tem que ter a ilusão. Tem Yannis, alguma hora Middleton volta. A gente sabe que não volta, porque nessa idade já se acabou do que ele tinha de bom de oferecer. E o Mas tem que Sixers, ter essa ilusão. é bom lembrar, o Sixers tá meio que na mesma situação, né? Porque não teve a história da arena também com o Sixers agora, não foi? Recente. Exatamente. Então, assim, Aprovada. eles conseguiram meio que chantagearam a cidade para conseguir aprovar a arena. E eles têm que se manter relevantes. Times que vão Ou seja, arena, não véio. construa uma arena, porque você se lasca. Detroit aconteceu a mesma coisa. Pô. Detroit construiu a arena com o pior time, inaugurou a arena com o pior time da história da Detroit, provavelmente. Rapaz, não sabia que aquela arena era tão antiga, não. Quer dizer, era tão nova, não, do Detroit. Eles construíram no downtown, né? É bem downtown mesmo, é bem pertinho do estádio de beisebol e... Tem uns 5 anos, eu acho. Né? Do Ford Field.
Uma coisa Tô vendo aqui, 5 de setembro de 2017. Não tinha eu tinha ideia. chutei 5 anos, faz um pouquinho mais. Porque E é lá- muito massa porque eles homenagearam um sanfoneiro, né? A arena se chama Cezinha Arena, né? E eu acho muito foda isso. velho. Puta, aí, ó, depois vocês falam de mim, tá vendo? Vamos pro extra, Depois depois tu- dessa É porque ele é pro pai há extra mais agora, né? tempo, ele já pode fazer essas piadas aí livremente. Bora falar de coisa. Bora falar de coisa boa, bora falar do Lakers. Vamos falar do Lakers. Isso, agora chegou a hora. Que é o terceiro colocado, perdão, no Oeste. 10 vitórias já. E o melhor jogador do Lakers nesse momento nem é LeBron James, certo? É Anthony Davis, que tá... Pra mim ele ia dizer Dalton Eu Neto, também, juro pensava que era isso. Dalton Neto, pô, tava Eu preparado pensei. já aqui. Calma. Não, esse rapaz aí, com certeza a gente vai tocar no nome dele. Mas eu vou logo colocar eu vou deixar o homem continuar aqui o show, mas João Lima, como é que chegamos aqui, hein? Esse Lakers numa rotação tão boa. É o efeito do vinho? É o efeito do JJ? O que é isso? Efeito do LeBron gastar milhões pra tentar não envelhecer, né? É bom ser bilionário por isso, né? Você pode gastar o dinheiro infinito aí que tem pra não envelhecer. O homem, eu até na minha última participação eu queimei a língua, né? Eu disse, olha, ele não tá igual como ele era. Ele não tava realmente, ele teve partidas bem abaixo do comum, né? Mas assim, é uma coisa que é doidice. Eu me sinto privilegiado de poder ver isso, porque LeBron, a gente tá dia 20 de novembro, estamos gravando dia 20 de novembro. Daqui a 1 mês e 10 dias ele vai fazer 40 anos, sendo que 22 dele ele tá jogando basquete na NBA. É uma coisa que não tem qualquer tipo de parâmetro na história, velho. É uma coisa que a gente não tem como. Ah, mas ele não ganhou só um título há 4 anos. Meu amigo, pega qualquer atleta de 40 anos, o que teve mais temporadas que ele, o único que teve foi Vince Carter. Vince Carter com 40 tava jogando de bengala, era já uma bondade, ele tá em quadra, etc. Então, assim, é impressionante. Anthony Davis, eu acho que, na verdade, o que ele tá hoje é o que a gente sempre esperou dele. De um cara saudável. E ele, saudável, seria top 5 da NBA. Eu acho que era essa uma visão muito clara que existia sobre Anthony Davis, né? E, finalmente, assim, eu já falei sobre isso, até tava falando com o Eber no privado esses dias, né, Eber, que tinha um vídeo lá do... Como é o nome do cara lá que tu gosta? Esqueci. Falando que o J.J. Redick é igual ao Devin Ham, né? E eu disse que eu não consigo concordar com isso, porque... alguns jogos aí a gente teria facilmente perdido pela falta de management ali do Ham, né? E eu não acredito que seja meramente J.J. Redick ser um gênio do basquete, mas o Lakers finalmente montou uma equipe técnica que tem caras ali que são técnicos antigos da NBA. São caras que... Nate McMillan, ele é um gênio. Não dá pra dizer que ele é um gênio, mas ele foi técnico por década aí na NBA. Competente, inclusive. Competente, né? Não é que ele foi um técnico ruim. E foi de Super E jogador também, né? Jogador. Vale muito. Também, Scott Brooks, bom técnico. Foi jogador do Sonics. Scott Brooks poderia ser o técnico do Lakers, na verdade. E ninguém acharia esquisito. E tá lá como assistente de J.J. Redick. Então, assim, eu acho que esse time... Assim, a gente pensa em elenco. Não foi montado fantasticamente por Rob Pelinka. Tem vários buracos. Hebe e eu ficamos falando dia desse de conjecturas aí para trocas, porque D'Lo não consegue mais performar num time que quer ser campeão, e ao mesmo tempo ele é um cara que precisa estar lá porque alguém precisa conduzir a bola na segunda unidade. O que é que o Lakers consegue fazer com ele, né? Gabe Vincent teve os talentos roubados pelos Monsters, velho, porque ele não consegue acertar uma cesta mais. Eu acho que se algum de nós estivesse aqui jogando no Lakers e tivesse bolas livres como ele tem, a gente acertaria em algum momento, e ele não consegue fazer isso, tá? Mas assim, em que pese, ele é um bom defensor, um cara que não sofre tanto na defesa, apesar de ser baixinho e tudo mais. Então o Lakers conseguiu ser um pouco mais funcional pro que se esperava dele. E tem um jogador que é muito bom, que é o Austin Reeves. As pessoas... É engraçado porque continuam desvalorizando ele, porque ele veio a rebote do Alex Caruso,
né? E aí a gente falava do Caruso, porra, o Caruso é muito bom, e aí todo mundo dizia, torcedor do Lakers gosta de valorizar qualquer porcaria, etc. Aí Caruso foi pro Bulls, todo mundo, caramba, ele é um dos melhores defensores da NBA, realmente. Porra, a gente tava avisando isso quando ele jogava aqui, caramba, aí vocês ficavam desvalorizando que a gente tava brincando. Aí veio o Austin Reeves, e é quase a mesma pegada. Dizer, caramba, esse cara não é isso tudo, não é isso tudo. E é um cara exatamente glue guy. Ele não pode ser um defensor de ponto de ataque, como a gente fala muito, né? Mas ele é um cara que não compromete na defesa. Ele é um cara que cresce muito na hora do crunch time ali. Ele mata a bola de longe, ele faz bolas importantes, ele mata a bola dentro, ele faz floater. Ele é um cara muito bom para se ter complementando o time. E aí a gente vem falar do acerto, que na verdade foi um acerto quase culposo, porque a nossa querida NBA, nossos GMs, fizeram a gentileza de deixar Dalton Knecht sobrar para o Lakers pegar na 17ª escolha do draft passado, que era um draft fraco, inclusive. Para vocês verem como é horrível o basquete americano, né? Num draft fraco, a gente achou esse cara que ontem meteu 37 pontos. E na semana passada ele já tinha feito jogos de 19 e de 27, acertando absolutamente tudo de longa distância. Então, o Lakers tem um misto aí de um cara que se recusa a envelhecer, com um cara que é uma super estrela que tá saudável, um glue guy de luxo absurdo, que é o Austin Reeves, e tem um novato que, na segunda unidade, que não é mais, porque ele jogou esses últimos jogos como titular, ele consegue brilhar, ele consegue muito bem pontuar. Ele não é aquele chutador parado, necessariamente, ele consegue se virar muito bem, e defensivamente ele não é um buraco. E aí você coloca um cara ali como o Rui Hashimura, que eu não sou... Particularmente, eu não sou muito fã dele, mas ele é um cara que também é um glue guy. Ele é um cara que oferece participações em todos os lados da quadra, acerta a bola de 3, tem acertado bola de 3, tá machucado, né? Perdeu os últimos jogos. E você ainda tem, agora faz todo sentido você ter um pouquinho de D'Angelo Russell no elenco, porque quando ele for bem, vai ser um bônus completo. Não é uma condição que se diz, eu preciso que ele vá bem. Na verdade, é um bônus que diga, caramba, ele pode ir mal, porque eu tenho agora um elenco que está funcionando de uma forma diferente. Então, o Lakers acabou querendo mais ou menos, sem querer mais ou menos, montando um time que hoje, por exemplo, pode colocar um Cam Reddish de titular, sem a necessidade expressa e urgente de que ele pontue 15 pontos no jogo. Na verdade, ele vai ser um corpo grande que vai fazer um trabalho sujo. E por causa da funcionalidade do Lakers hoje, a gente pode se dar o luxo de fazer isso. Que era uma coisa que há 1-2 anos a gente não podia. Porque era um ataque travado, era um ataque que não rodava sets, era um ataque que era muito isoball, era um ataque que dependia da inspiração de LeBron e de Anthony Davis quase que 100% do tempo. Então, são essas conjunturas, junto com o J.J. Redick e uma equipe técnica muito experiente. Não estou dizendo que são gênios, repito. Não acho que Scott Brooks e Nate McMillan sejam gênios, mas são caras que eu não tenho dúvida nenhuma ajudam muito J.J. Redick no dia a dia. Muito mesmo. Porque não é fácil você chegar para ser técnico do Lakers e você ser técnico de LeBron James numa primeira experiência da vida. Então, assim, eu acho que o time é muito funcional. Eu acho que no Oeste, essa posição pode ser ilusória. Não estou dizendo que o Lakers é pior ou melhor que isso, mas tem que ter muito cuidado. Ontem, por exemplo, o Oklahoma perdeu para Portland, não, para sei lá quem foi, né? Então, assim, o Oeste é uma loucura absurda, absolutamente loucura. Ao contrário do Leste, que a gente olha para hoje e diz só uma cataclisma tira Boston e Cleveland como melhores campanhas do Leste. O Oklahoma perdeu pro Spurs, né? Então, assim, eu não me prendo muito na campanha. Spurs, isso. Perdão. Uma derrota que você nunca imagina, né? Então, eu acho que o Oeste ele é muito doido. E do mesmo jeito que o Lakers hoje, inclusive, e aí só para finalizar, já falei mais do Lakers, mas o Lakers hoje está na divisão mais difícil da NBA.
a gente tem Phoenix, a gente tem Golden State Warriors, o próprio Lakers e ainda tem o Sacramento Kings. Então, assim, você joga muito frequentemente com times extremamente fortes, né? Então, por isso que eu digo que a posição ela existe, esse terceiro lugar agora, show. Mas esquece isso. O importante é que o Lakers está jogando como um time. Eu não estou nem dizendo que ele é contender ou sei lá o quê. Mas nos últimos 2, 3 anos, especialmente depois do título, eu não via esse Lakers jogar feito um time há muito tempo. O que eu ia comentar da primeira questão dos calouros, eu acho que os calouros têm muito. Eu tô te escutando um pouquinho atrasado, pessoas que por isso que eu tô te interrompendo direto. Mas tá tranquilo, eu tô ligado, relaxa. Toda vez eu entro aí, que depois eu. Não só tu, acho que João e Rafael também. O que eu ia falar dos calouros, eu acho que tem essa classe. Essa classe é melhor do que parece, assim. Tem muita coisa. Eu fiz até jabá sem vergonha aqui. Teve o texto que eu fiz falando dos calouros fora do top 10, da loteria, mas tem os caras na loteria são muito bons. Assim, até agora eu não vi nenhum calouro do top 10 que eu diga assim, esse cara é ruim. Tem os que não jogaram muito, tipo Cody Williams e tal, mas que parece bom e tal, enfim. Eu só queria dizer uma coisa, assim, sem querer jogar água no chope, mas eu comentei com o Lucas Davi no privado, dia 1º de novembro, eu comentei assim com ele, olha essa sequência que o Lakers vai pegar agora, que mangaba, vai enganar muita gente. Eu disse, mas por quê? O Lakers, as 5 primeiros jogos do Lakers foi Wolves, Suns, Kings, ganhou os 3, que foram boas vitórias reais mesmo assim, eu acho que surpreendeu todo mundo e tal. Perdeu do Suns, perdeu do Cavaliers. Aí, dia 1 foi quando eu falei. Aí vinha Toronto, Detroit, Memphis, Sixers, Toronto de novo, Memphis de novo, Spurs, Pelicans e Jazz, que foi o último jogo. Aí eu falei, esses próximos 10 jogos, quase 10 jogos aí, vão ser muito bons pro Lakers. Se eles não conseguirem decolar agora, vai ser ruim decolar no meio da temporada. E de fato, desses jogos depois do Cavaliers que eles perderam, eles ganharam o Toronto, perderam do Pistons, perderam do Grizzlies e ganharam as últimas 6 seguidas, que foi Sixers, Raptors, Grizzlies, Spurs, Pelicans e Jazz. O próximo jogo é o Magic. Eu acho que aí a gente vai ver um pouquinho mais se isso aí é real ou não, porque aí é uma defesa top 3 da liga, né? Que tá sem Paulo Banqueiro, blá blá blá, mas o Orlando vem numa boa sequência e é uma defesa excelente. Então a gente vai ver o quanto realmente até esqueci o nome do técnico do Utah ontem, que ele dá aquela declaração puto da vida, né? Falando que todo mundo sabia que Dalton Knecht ia chutar, e menos os caras que estavam no time da gente, né? Tipo, Will Hardy, isso. Will Hardy falou, tipo, todo mundo sabia, só poucas pessoas não sabiam que Dalton Knecht ia dar o próximo chute, e essas pessoas estavam no nosso time. Foi meio que querendo dizer que, assim, a defesa do Utah realmente é horrível. Eu acho que eles vacilaram, sem querer tirar o mérito da Knecht, que eu coloquei na lista lá dos caras que eu acho muito bons. O próprio Jerry McCain, que a gente citou aqui, foi o que o Sixers pegou antes, que parece até melhor do que o Dalton Knecht, assim, então não culpo o Sixers por ter escolhido ele, acho que é mais até o que o Sixers estava precisando. Mas a sequência do Lakers a gente vai ver se é real mesmo agora. Eu acho que o Golden State, eu falei um pouco quando eu fiz o podcast com os Splash Brothers, a questão de como parece um pouco mais orgânico o que está acontecendo lá em Golden State, porque eles conseguiram montar um time dentro do que eles já faziam e claramente quer ter uma limitação de que ele não consegue jogar um basquete mais tradicional. Então, assim, meio que você começa a concluir de que você tem que montar o time certo para ele, e se as peças que você contratar não funcionarem com ele, o time vai mal, sabe? Tipo, nesse ataque fluido, nessa coisa de inteligência, de leitura de jogada, de saber qual é a hora de dar o passe certo e tal. Comentei como os caras que eles trouxeram cometem muito menos turnovers do que os caras que já estavam lá no time, né? Que são famosos por cometer muito turnover, o próprio Curry e Draymond Green, que são os caras que mais arriscam passe e tal, que é uma consequência meio desse ataque fluido deles. Mas como eles conseguiram montar um time que atende a essa expectativa de Steve Kerr e assim, facilita muito, tipo, tá muito natural. O que eu questionei foi a defesa.
eu não sei se a defesa do Golden State vai se manter tão boa assim, porque eles não têm, tipo, peças naturalmente boas para defender. Você vê Buddy Hield defendendo, tipo, velho, Buddy Hield não vai fazer esse esforço de 82 jogos, não, sabe? Tipo, convenhamos, né? Ele não é um defensor muito bom, ele tá se esforçando. Assim, dentro dos... Se conseguirem manter esse espírito, se não pegar uma sequência ruim de várias derrotas, se não pegar uma sequência em que, sei lá, Buddy Hield tá chutando mal, acaba não se dedicando bem na defesa, ou como está acontecendo agora, DeAndre Melton machucado, aí você já tem que recorrer a um segundo cara para trazer a bola, já não tem mais um armador de qualidade. Aí a gente vai ver se essa sequência do Golden State vai se manter, mas parece um pouco mais orgânica, né? E eu acho que os outros times, velho, eram meio que esperados, assim. O Rockets, a única coisa que eu diria sobre o Rockets é, ano passado, a gente falou na reunião de pauta, né? Eu comentei, o João não estava, mas eu vou aproveitar para repetir. O Rockets estava exatamente nessa mesma situação, nessa mesma época do ano passado, com uma das melhores defesas da liga e acabou degringolando de uma forma meio inexplicável. Jalen Green começou super bem a temporada, já está com índices piores do que o do ano passado, em algumas coisas, de aproveitamento, eficiência e tal. Então, assim, vai depender muito do que aconteceu. O Nuggets meio que caiu um pouco na realidade, que estava sendo carregado por Jokic e já perdeu algumas partidas agora recentes, perdeu por Pelicans na NBA Cup. E o Suns está com lesão. Assim, quem eu acho que deve subir alguma coisa ainda é o Kings, o Mavs e o Timberwolves. Esses times provavelmente vão subir de produção e vai complicar ainda mais o Oeste, né? Não, nada. Mas eu concordo, Ebe, eu acho assim que... Mas tem um ponto só que eu queria complementar, que é o Lakers, que antes de pegar essa sequência de jogos relativamente fáceis, que foram embalados também numa road trip de 5 jogos aí, com Detroit, com Toronto, etc., era um Lakers um pouquinho diferente, né? Era um Lakers que, nos primeiros jogos, por exemplo, a gente via Max Christie jogando 27 minutos, 30, 25. Então, foram achando soluções dentro do próprio elenco que tem hoje. Eu não acho que esse Lakers, eu falei essa coisa da classificação, não acho que esse Lakers seja necessariamente o time top 3 do Oeste, muito pelo contrário, porque esse Oeste é loucura absurda, né? Você falou de times que têm a chance de melhorar ainda, né? E não necessariamente vão melhorar, né? A gente vê que o Minnesota está abaixo do ano passado e talvez não consiga chegar no mesmo nível do ano passado por causa das mudanças, né? A gente vê o próprio Houston Rockets passando por mudança dentro da temporada, né? O Jalen Green começou voando e agora ele está naquela fase down dele. Daqui a pouco provavelmente ele começa 30 pontos por jogo por 5 jogos e depois desce de novo e assim vai. Então, eu acho que o Lakers mudou um pouco, mas também essa mudança o Oeste também garante um pouco essa loucura. Eu acho que quem está em boa posição e se mantendo bem impreterivelmente aí no Oeste é o Oklahoma, porque está perdendo gente e ainda consegue ser um dos times top do Oeste. Mas os outros vão lutar. O próprio Golden State, por exemplo, você falou, Buddy Hield, além de estar defendendo bem, teve jogos aí de 20, 25 pontos, etc. Ele não vai fazer isso todo jogo durante a temporada inteira, né? Até porque não é sustentável, senão ele seria uma superestrela da NBA. E ele não é mais, nunca foi isso e não é isso nesse momento, né? Então, assim, o que a gente analisa hoje é o que a gente tem, né? E eu acho que o Lakers vai dar uma oscilada como todo time aí do Oeste. E isso que essa agenda, esse schedule, né, complicado do Oeste é o que propicia isso, né? O Lakers, por exemplo, enfrentou o Memphis com Ja e depois enfrentou de novo já sem Ja. Então muda completamente o estilo do jogo e a gente não sabe quem a gente vai pegar daqui a pouco. Em compensação, por exemplo, pegou o Phoenix nos 2 primeiros jogos com Kevin Durant. Vários times agora pegaram times sem Kevin Durant e sem Bradley Beal. E na terça-feira, Kevin Durant já pode voltar e o Lakers se enfrentar ele de novo. Então, essa loucura. O Oeste é simplesmente o tiroteio que ninguém consegue prever muita coisa, né? Então, a análise mais que eu tentei fazer era nessa perspectiva de que o time parece um pouco mais competitivo. Porque o que você falou é muito preciso. Mas antigamente, o Lakers nem isso ia conseguir. Essas 6 vitórias seguidas contra times variando ali, Memphis, Toronto, seja lá o que for, New Orleans,
ele não ia conseguir essas 6 vitórias seguidas. Ele ia perder algumas nesse meio do caminho. Então, para mim, só pra ficar claro, eu não tô minimizando as vitórias, não. Eu não acho tô dizendo isso. Não, eu sei que você não tá dizendo. Eu tô dizendo porque provavelmente alguém vai ouvir e vai dizer, o cara não gosta do Lakers e tal. Não é isso. Pelo contrário, o time que é mais forte tem que mostrar que é mais forte mesmo. Tem que ganhar esses jogos e tem que ganhar bem, assim. E eu acho que é mais uma questão de, tipo, que justamente foi o que eu previ. Ou eles vão decolar agora, se eles forem um time que realmente tá com cara de que pode ser bom, ou eles podem se complicar, porque era uma sequência fácil, é hora de engatar uma boa sequência, e eles conseguiram. Eu tava me preparando aqui para dizer a mesma coisa que o João falou aí, que assim, esse Lakers, né, em temporada passada, com Darvin Ham, tempo atrás, assim, era um time muito menos confiável, né, e você vê esse time jogando, né, o chamado eye test, né, você bater o olho e assistir algumas partidas, você vê que a movimentação de bola, né, o time joga de uma maneira muito mais fluida, né, e tipo, eu vejo também que o J.J. Redick, né, e a comissão técnica como um todo, eles têm mostrado coragem mesmo para mexer na rotação, tirar D'Angelo Russell, botar de volta Cam Reddish. Assim, ele realmente está tentando extrair o melhor que ele tem ali nesse elenco, né? Então, eu vejo que, claro, pode ser uma exaltação precoce ao trabalho do professor JJ, mas eu queria ressaltar também, viu, João Lima? Não sei se você está me ouvindo ainda, você tirou o fone agora aí, mas eu queria destacar também o papel do Bron James, né, nesse começo do Lakers na temporada, né? Porque ele é uma peça fundamental ali para os níveis de felicidade do elenco, né? Porque no momento em que você realiza o grande desejo de LeBron James de jogar com seu filho, né? Você proporciona a ele um nível de felicidade, satisfação com a vida, né? E com o trabalho, né? Agora a João Lima está me ouvindo bem, né? Que Catarina deixou, viu, João? Eu estava destacando aqui o papel do Bron James nesse começo de temporada do Lakers, porque ele faz o Lakers atingir um nível de felicidade, né? Coletiva ali, LeBron jogando com o filho dele. Ele é essencial ali a chegada dele para esse nível anímico que está gerando esse nível de basquete. Isso, inclusive, foi uma das mudanças, né? Exatamente. Foi uma das mudanças. Ele saiu do elenco, né? Teve a estreia do Coloco, né? Que tá indo bem. O Jackson Hayes machucou, mas o Coloco subiu bem. O Cam Reddish também surpreendeu bem, então a gente não precisa dar tempo pro Bron James. O Max Christie, limitado, ele performa bem. Ele é um cara que defende bem legal, né? Só que ele é meio afobado no ataque, não sei. Na verdade, Eber assistiu mais jogos do Lakers do que eu, e ele pode passar essas perspectivas também dele aí. Mas eu acho que é um elenco que... e aí eu conversei com ele bastante essa semana, de fechar o... Não tem um jogador perfeito para fechar cada elenco e tudo mais, né? Então a gente tem algumas possibilidades que o Lakers pode abrir mão aí de algumas escolhas ou qualquer coisa assim na temporada, ou de prospectos horrorosos como o JHS, e tentar pegar nomes, né, interessantes para trazer para a segunda unidade, né? Obviamente a gente vai falar de cara aqui, Dennis Schroeder, né, que é quase uma prata da casa, ninguém lembra dele pré-Laker, basicamente, e poderia ser um nome que encaixaria muito bem aí, mas também nomes menos calóricos, né? Eber simulou diversas trocas ali que fariam sentido, até, por exemplo, levar um Mitic pro Lakers, né? Inclusive é interessante pensar nisso, como desses times aí, quem é que, por exemplo, fazendo uma troca, quem é que precisa se reforçar para dar esse salto? Eu acho que o Lakers é um dos que claramente precisa de alguma coisa, de um armador, precisa de alguma coisa. É mais ou menos como o caso do Detroit no leste, assim, tá indo bem, mas claramente falta um armador reserva, claramente precisa de um protetor de aro melhor. E aí o Rockets, por exemplo, tá no momento em que o pessoal estava até comentando hoje, né? Felipe Bellinazzo estava comentando e tal. O Rockets tem, parece que 7 escolhas de primeira rodada no elenco. Tipo, vários caras. Então eles precisam ver que acho que já é hora de ver, assim, quem vai ficar e quem não vai ficar, sabe? Porque eu começaria a fazer essas trocas agora, já para começar a botar o time para rodar. É bem engraçado, nível. Porque na NBA você quer o time profundo, mas tem uma hora que você cria um time tão profundo que é um problema, porque você não consegue colocar todo mundo para jogar, e aí você tenta encaixar todo mundo, e isso é verdade, você tá perdendo minutos de outro, aí você fica... Mais ou menos, porque o OKC conseguiu esse equilíbrio, né? O OKC consegue botar os caras para jogar, e quando acontecem as lesões, que é uma coisa que sempre vai acontecer na NBA,
os caras estão aí, né? Apareceu não sei quem do nada e tá lá jogando e, sabe? Consegue médio, né? Porque eles Eu acho estavam com que o aqueles... problema do Lakers é meio que o problema do Knicks. Se machucar alguém do time Ah, titular, aí complica demais, sabe? E o caso é o caso também do Nuggets. Se machuca alguém, ele não tem banco. Então, assim, Jokic ficou fora, Saric até que quebrou um galho ali, mas Saric é outra coisa. Eu acho que eu já falei que eu gosto mais dele como ala pivô, não gosto tanto dele como pivô, porque ele não tem proteção de área e tal. Mesmo assim, ele deu uns tocos aí essa semana. Mas assim, dos times, por exemplo, os times que eu acho que estão mais completos, que não precisam de reforço, precisam simplesmente estar saudáveis e melhorar o desempenho, tem o Wolves, o Suns, o OKC, o próprio Warriors. Eu não acho que o Warriors está precisando de grandes contratações, sabe? Precisa, os caras estão saudáveis porque estão jogando bem. O Dallas E precisa Mavericks manter o também, nível né? de defesa. Então, assim, eu acho que daí o que é real, o que não é. Hã? O Dallas Mavericks acho que também tá nesse grupo aí, né, Herbert? Tipo, tá precisando Ok, só jogar um pouco melhor aí, né? Jogar melhor, encaixar um pouco sim. mais. O Dallas também. Precisa de saudável, né? Porque o Luka andou meio baleado esses jogos. Ele precisa ver. A gente até comentou sobre isso, né, no grupo várias vezes, sobre se poupar Luka. Não era o caso de poupar Luka em alguns jogos, porque o problema é que o West é tão selvagem que o Dallas tá em 10º, né? Tipo, você vai poupar o cara e quando você chega nos Jogaram sem últimos Lucas jogos, essa você tá semana disputando ali contra. pra 8º, 9º, sabe? Jogaram essa semana contra o OKC sem Luca Acho e que foi contra o ganharam, né? Pelicans, né? Não, o Deram um Pelicans foi pau uma no... lavada ontem, foi contra o OKC mesmo, acho que sem Luca ainda, mas o OKC foi sem Luca também. Pô, o OKC perdeu na semana pra Sim. Dallas sem Luca e pra Spurs sem o Ibaniama. Ah, não, ontem Luca jogou, eu lembrei agora. Ontem Isso. Luca jogou, foi contra o KC. Foi isso mesmo. Bom, galera, eu acho que a gente conseguiu contemplar aí quase tudo que a gente queria falar. Falamos dos Lakers, falamos dos Warriors, falamos um pouco também do Rockets, falamos muito dos Sixers, falamos dos Bucks. E sim, o Oeste continua bem melhor do que o Leste, por tudo que a gente já apontou aqui nesse programa. E antes de fechar aqui o programa, alguém tem algo mais a falar sobre essas duas conferências, dois momentos tão antagônicos que elas vivem? Não, só que eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque não como o Lucas Devia fala muito nisso também, né? Analisar o contexto. Não é porque o time está com 2 vitórias que o time vai tancar, não é porque o time está em primeiro lugar que o time vai ficar lá. Eu falei do Houston, o Houston foi um bom exemplo de como eu jurava que eles iam ficar ali por cima e a defesa deles ia se manter e acabou que a defesa não se manteve. O pessoal já comentou que o Van Vliet está oscilando bastante, então é uma peça fundamental do time que pode comprometer. De repente, se eles decidirem trocar, lembrando que daqui a um mês os times podem trocar os caras que assinaram esse ano. Né? 15 de dezembro. 15 de dezembro. Eu estou botando um mês assim por cima. 15 de dezembro, todos os caras que assinaram o contrato para este ano são liberados para serem trocados. E aí é que a coisa começa realmente a fluir. Se você está estranhando que não teve nenhuma troca agora, é porque geralmente os times esperam até essa época pré-natal aí para começar a pensar em fazer trocas. Bom, vou falar uma aleatoriedade desse programa aqui, tá? A gente sabe que o cara é fã quando o cara sabe a data de aniversário do jogador, assim, e ainda falou quanto tempo faltava para o aniversário do cara, 1 mês e 10 dias. João Lima conseguiu fazer isso com o LeBron James. E eu tô falando isso porque na hora que ele falou, deu um estalo aqui. A previsão da minha filha nascer é para começo de janeiro. A princípio é dia 15 de janeiro. E eu sempre fico brincando, rapaz, se fosse dia 7 eu não ia achar ruim não. Aí Daniele, por quê? Que eu ia poder chamar ela de Lamazinho o resto da minha vida. Que assim, eu sei da data de aniversário da maioria dos meus amigos. Minha família eu vou nem falar. Mas os caras que eu sou fã mesmo, vou até pecar aqui, que eu não lembro de Alan Iverson agora. Mas Lamar Jackson eu sei, Ray Lewis eu sei, Ronaldinho Gaúcho eu sei. E quando o João falou, eu fiz, putz. Mas eu só sei do LeBron. Você sabe de Kobe?
Coube, 23 de agosto. Mas o resto eu não lembro assim de cabeça, não. Tem que ir me lembrando. Eu acho que eu sei a de Elgin Baylor, porque é no mesmo dia da minha sobrinha, que é 16 de setembro. E você sabia o de Fred VanVleet. Aí uma coisa que eu não sei, eu acho que eu não sei o aniversário de nenhum jogador. Fred VanVleet eu sei porque é o mesmo dia de Catarina. É Exatamente. 25 de fevereiro. Para não deixar sem informação aqui, Allen Iverson, 7 de junho de 75. É um cara de gêmeos. Ó, até parece que Rafael acredita nessas coisas. Ah, e eu sei Sam Cassell, porque é o mesmo dia que eu. Então, todo ano agora, nas nossas redes sociais, tem que ter uma foto de João Lima com Sam Cassell dando os parabéns. Até o dia que a gente se encontrar para comemorar no mesmo dia. Sam Cassell. Agora eu entendi manda porque ele mensagem. disse essa semana. O Lakers precisa de um cara como Sam Cassell. Juro que ele falou isso essa semana. Falei. Mas você discorda que ele precisaria de um cara feito Sam Cassell? Não, é por isso que eu disse, é um cara que não existe, né? Quem na NBA hoje é feito Sam Cassell? Não tem. Fica aí. Que loucura. Eber Costa vai pensar e no próximo episódio ele vai trazer quem chega próximo de Sam Cassell hoje, né? Ah, era pra responder? Não tem não, pô. Não tem. Disponível programa, não. Tem vários ele vai- jogadores, mas disponível Não, mas quem chega próximo do jogo dele? É um cara que defende bem, que arma bem, que chuta bem, que pontua bem. não. Drew Holiday, sei lá, um cara assim. Pode ser, pode ser. Acho que Drew Holiday defende melhor, mas também ofensivamente é menos bom. Acho que ofensivamente ele não é tão bom. Enfim, isso dá um episódio só. Tergiversando. Ben Simmons não parece um pouquinho com ele, não? Parece, na altura, talvez 20 centímetros de diferença ali. Né? Bom, galera, então é isso. Pedro Galindo, muito obrigado. Eber, valeu. João, muito obrigado também. E a gente se vê semana que vem, falando aí de mais NBA, torcendo para não ter nenhuma novela na Filadélfia novamente. Meu Deus do céu. E... não semana que vem não, mas espero que na outra Lucas Davi esteja aqui com a gente, né? E com a taça, né? Como ele disse, Espero ele tá em eu load também. management. Você falou Ele que tá ia em falar. load management. Eu quero ver a taça aqui na tela do 48. Eu só quero Com a isso. taça ainda não. Mas a taça é só para daqui a 2 semanas, né? Não, a taça? Quando é? Na próxima semana. Não, na próxima semana ele não tá. Tô dizendo que então. semana eu espero que ele esteja de volta. Isso que eu tô falando, é isso. Sim, É dia 1, né? Só pode mostrar a taça aqui daqui a 2 semanas. Exatamente. Então é isso, galera. Um forte abraço. Opa, João, desculpa. Você falou o quê? Não, e aí a gente faz live nesse dia pra ele mostrar a taça. Beleza. Forte abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.